Trump promete a maior deportação em massa de toda a história. Seria o fim do sonho americano para milhões de pessoas? Vamos nessa então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui na Flórida desde 2018, eu moro aqui e hoje eu vou te trazer todas as informações sobre a notícia que todo mundo está falando. O Trump vai colocar todo mundo para fora dos Estados Unidos. Calma, que não é bem assim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou mostrar no detalhe para vocês quais os planos do futuro, se eleito, presidente dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Trump tem essa rixa, com os imigrantes. E claro, a gente precisa deixar algo bem claro aqui. O Trump tem sim essa rixa com os imigrantes, porém, nós não podemos esquecer que essa rixa é com os imigrantes ilegais. E isso ele fala o tempo todo dentro da sua campanha, ou mesmo ele fez isso na primeira vez que foi presidente aqui dos Estados Unidos. Então, só para que a gente consiga conversar, debater, trocar ideias aqui nesse vídeo, todos os comentários vão ser respondidos, então já comecem a responder aqui o que vocês acham da ideia do Donald Trump sobre colocar todos os imigrantes ilegais para correr. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, nós conseguimos ter uma noção, uma ideia do tamanho da preocupação que o futuro, talvez, eleito presidente dos Estados Unidos tem. Dá uma olhada só no número de imigrantes ilegais que tem entrado nos Estados Unidos nos últimos anos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse vídeo nada tem a ver com política, esse vídeo nada tem a ver com posicionamento para o lado A, o lado B. Eu simplesmente estou trazendo para vocês aqui um assunto que todo brasileiro teme. O Trump vai começar a colocar os brasileiros para correr dos Estados Unidos? Então fica comigo até o final desse vídeo se você quiser entender tudo o que o presidente Donald Trump está querendo fazer com os imigrantes ilegais aqui. Entenda no detalhe. Então fica comigo até o final. Se quiser se inscrever agora, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se quiser esperar até o final para saber se esse conteúdo agregou algo na sua vida e se inscrever lá no final, fique à vontade também. Então, bora pro vídeo. Bom, as propostas polêmicas, do também polêmico presidente ou ex-presidente, enfim, futuro presidente Donald Trump, assustam muitas pessoas. O que a gente precisa entender então é que ele já fez isso na outra vez que foi presidente, ou seja, ele quer colocar em prática, pessoal, o que nós chamamos, a história chama de Operação Wetback. Isso mesmo. Essa operação, é bom que se entenda, ela ficou muito conhecida lá no ano de 1954, então eu estou deixando para vocês algumas imagens na tela para que vocês entendam que foi a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos da América. Ele sempre pega essa operação Wetback como o espelho dele, como uma forma dele se inspirar e fazer isso acontecer novamente nos dias de hoje aqui nos Estados Unidos. Como todos sabemos aqui, o Trump se posiciona muito forte com a questão imigratória, com o tal do muro e tudo mais, porque ele acha, nas palavras dele, que os imigrantes ilegais, mais uma vez aqui deixando bem claro, os imigrantes ilegais são os responsáveis pelos Estados Unidos hoje já não ser a melhor economia do mundo, ou pelo menos não ter os números que tinham antigamente, porque os imigrantes ilegais entram e acabam tomando muitas vezes serviços públicos, eles acabam usando muitas vezes as estruturas que as pessoas que pagam os impostos aqui nos Estados Unidos estão pagando para eles, ou seja, eles não pagam imposto, eles simplesmente não aparecem. Então é sobre isso que nós vamos falar no próximo passo. Qual é esse próximo passo? O Trump está propondo criar centros de detenção provisórios para que esses imigrantes, assim que eles sejam detidos, eles fiquem aguardando a deportação nesses centros provisórios, ou seja, vão ser centros de detenção para imigrantes ilegais. Ele vai usar as forças nacionais e estaduais para deter cerca de 11 milhões de pessoas que estão ilegais aqui nos Estados Unidos. Lembrem só, existe uma diferença muito grande entre estar ilegal e fora de status. O que o Trump está propondo é que essas pessoas ilegais, ou seja, aquelas que entraram pela fronteira do México ou outras fronteiras, sejam deportados. Isso é o que ele está propondo.
Nada tem a ver com aqueles que entraram legalmente ou, logicamente, aqueles que estão fora de status. Esses, ele não está propondo a deportação, porque nós sabemos, aliás, ele sabe, todos sabem, os Estados Unidos é sim um país criado por imigrantes. Trump também está propondo, as políticas do governo anterior, como aquele famoso Remain in Mexico, que significa que todos os requerentes de asilo, um tipo de entrada nos Estados Unidos muito comum hoje em dia, aguardem no México. Então os venezuelanos, por exemplo, que estão chegando nos Estados Unidos e estão no México, eles querem o asilo, eles podem pedir, solicitar esse asilo, no entanto, tem que ficar aguardando no México, daí o termo Remain in Mexico. Além disso, ele quer negociar, ele quer fazer uma negociação com 3 países, Guatemala, El Salvador e Honduras. Esses 3 países ele quer renegociar as questões imigratórias, ou seja, para todos esses países, para esses imigrantes, o Trump quer que eles aguardem nos países de origem enquanto os asilos são solicitados. Aliás, ele veio a público agora há pouco aí, dizendo que a criminalidade nos Estados Unidos tem aumentado e que esses 3 países têm a criminalidade diminuída, porque segundo ele, os imigrantes que estão vindo desses países, estão trazendo a violência para dentro dos Estados Unidos. Bom, existe um site aqui nos Estados Unidos que pesquisam tudo que os presidentes, candidatos à presidência, colocam na TV, colocam em seus comícios, em seus discursos. E isso caiu por água quando foram ver esses dados. Na realidade, o governo de El Salvador está dando um choque dentro do país e é dessa forma que ele diminuiu a criminalidade e nada tem a ver que a criminalidade, não existe prova real disso, tem aumentado porque os imigrantes ilegais estejam entrando aqui nos Estados Unidos. É lógico, toda vez que vem uma notícia na TV dizendo que foi um imigrante, principalmente quando foi ilegal, todo mundo se assusta porque essas pessoas realmente elas são invisíveis aqui dentro do país. Então é isso também que o Trump está propondo. Bom, aqui tem uma outra medida super polêmica do que o Trump está querendo propor caso ele seja aí eleito. Ele vai fazer uma análise muito mais rigorosa para as pessoas que vêm legais, e isso eu tenho certeza serve para você que está me assistindo agora, que é o nosso público, ou seja, as pessoas que estão planejando vir para os Estados Unidos de forma legal. O que o Trump está propondo nesse caso? Ele vai considerar a ideologia política, a riqueza e o país de origem. Por exemplo, ele vai querer evitar as pessoas que são comunistas de entrar aqui nos Estados Unidos. É uma proposta dele, queiram ou não queiram, é isso que ele está propondo caso ele seja eleito. Então já comenta para mim aqui embaixo. Você acha que o Donald Trump é um maluco geral ou ele continua sendo parte maluco, mas boa parte ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos da América, defendendo aqueles que pagam seus impostos em dia, defendendo aqueles que fizeram todo o processo de maneira legal, porque você sabe, fazer um processo para os Estados Unidos é possível para todo mundo. É lógico, existe um custo. E esse custo muitas vezes ele vai custar, sei lá, $25 mil para aplicar um visto. Vocês acham justo muitas pessoas entrarem? É lógico que elas também vão ter um custo muitas vezes, mas vocês acham elas entrarem ilegalmente dentro dos Estados Unidos, usufruindo, usando de toda a estrutura que nós, contribuintes, as pessoas que vieram legalmente, que pagam seus impostos aqui, você acha correto? Você acha que o Donald Trump está correto em começar a barrar esses imigrantes ilegais? Comenta para mim aqui embaixo e a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto. Mais uma vez, esqueça partido político A ou B. Aqui a gente não está falando especificamente sobre política, nós estamos falando sobre a campanha, sobre as propostas de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Comenta para mim aqui e a gente debate logo aqui nos comentários. Outra proposta que o Donald Trump está colocando na mesa é o famoso Title 42. O que é isso? Isso foi criado lá na época da pandemia, que permitia a rápida expulsão de vários imigrantes ilegais pela fronteira do México para mandar eles de volta, ou seja, era tudo muito mais rápido. Além disso, Trump também está buscando fazer uma nova política com outros países para fazer uma parceria de deportação de forma muito mais rápida, como é o caso de El Salvador, Guatemala e Honduras, como nós já mencionamos anteriormente. Aqui vai uma outra questão muito polêmica, O Trump, ele quer acabar com aquela questão de filhos de imigrantes ilegais que nasceram nos Estados Unidos e eles estão ganhando a cidadania. Ele quer acabar com isso.
Qual a sua opinião? Você acha justo? Pessoa entrou ilegal nos Estados Unidos. A pessoa teve 1, 2, 3, não interessa. Filhos aqui dentro. E esses filhos já nascem como cidadãos americanos. Ele quer acabar com isso. Qual a sua opinião? Coloca para mim aqui também na descrição, nos comentários desse vídeo e a gente vai debater. Isso, logicamente, se for aprovado, se ele conseguir aprovar isso sendo eleito, vai afetar milhões de pessoas que chegaram aqui indocumentadas, pessoas que estão ilegais, que planejam ter filhos, né, até almejando uma cidadania para esses filhos. Isso não vai mais acontecer. Outra coisa que o Trump está propondo aí é a lei dos inimigos estrangeiros. O que é essa lei? Essa lei visa colocar como os invasores, não como os imigrantes ilegais. Então, todo imigrante que entrar ilegalmente nos Estados Unidos vai ser considerado um invasor e isso vai facilitar a deportação dessas pessoas de forma muito mais rápida. Então, esse é um outro ponto que o Trump está propondo aí, caso ele seja eleito. Por que isso? Porque isso vai evitar uma série de processos legais, uma série de tempo e custos, né? Logicamente, existem custos legais para deportar essa pessoa. Então, se ele for considerado um invasor, ele vai ser deportado de forma muito mais rápida. De novo, o que você acha de mais essa ação proposta pelo Donald Trump? Isso, logicamente, é focado em membros de gangues, em membros de cartéis. Todas as pessoas que entram aqui muitas vezes têm uma ficha corrida extensa. É sobre essas pessoas que as preocupações estão dirigidas. É lógico que toda pessoa que entra ilegalmente aqui é considerado um infrator, mas o Donald Trump está querendo focar nesse tipo de criminoso. As propostas, aliás, né, do Donald Trump estão aí sendo muito contestadas por diversos outros políticos, sendo consideradas aí propostas controversas, o que pode gerar uma série de ações legais. Então, ele está sim querendo comprar, entre aspas, briga com a questão dos imigrantes ilegais. O que muitos críticos colocam sempre é que essas medidas vão começar a dificultar os imigrantes legais. E diversas dessas medidas enfrentariam aí grandes dificuldades, principalmente quando nós vamos falar aí sobre a 14ª emenda americana. E aí, o que você acha então dessas propostas que o Donald Trump está colocando na mesa sobre imigração? Ó, mais uma vez, ilegal. Ele quer trazer de volta, né, a Operação Wetback. Ele quer brigar de vez com esses países que estão praticamente exportando muitas vezes criminosos para cá. Ele quer arrumar briga muitas vezes com as pessoas que são contra a esse tipo de imigração. Vocês acham que ele está realmente preocupado com os Estados Unidos da América ou seria mais uma medida populista, né, para ganhar votos? Comenta para mim aqui embaixo, vamos conversar. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal caso não queira perder mais nenhum vídeo sobre esse. No meu canal eu trago, logicamente, muita informação sobre imóveis aqui nos Estados Unidos, sobre investimentos na área imobiliária e também trago assuntos como esse que nós acabamos de assistir agora. Se você ficou até o final, é porque gostou desse conteúdo e se gostou desse conteúdo, se inscreva agora, ativa o sino e comenta para mim mais uma vez aqui o que você acha dessas medidas do Donald Trump aqui nos Estados Unidos. A gente vai se ver, sabe aonde? Aí do lado, ó, em um desses 2 vídeos. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê logo logo. Fica com Deus, até mais!